Dando continuidade ao nosso estudo, falaremos agora nosso último artigo aqui dessa aula de hoje, o dispositivo legal do artigo 160, extorsão indireta. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. A conduta delineada aqui no artigo 160 do Código Penal, ela representa uma ofensa ao interesse jurídico, à normalidade das relações entre credor e devedor, com a sua incriminação. A lei ela cria uma modalidade de extorsão com a qual busca resguardar economicamente o fraco em face do economicamente forte. Destina-se o novo dispositivo a coibir os torpes e opressivos expedientes de que recorrem, por vezes, os agentes de usura, os agiotas, para garantir-se contra o risco do dinheiro mutuado. Por exemplo, o de induzir o necessitado cliente a assinar um contrato simulado de depósito ou a forjar no título de dívida afirmar algo abastado aí nesse contexto. A objetividade jurídica aqui, a lei penal, ela protege o que? O patrimônio, bem como a liberdade individual, pois a vítima, em razão da sua necessidade econômica, é constrangida a fazer o que a lei não manda. O objeto material é esse documento público ou privado que pode dar causa a um procedimento aí, criminal contra a vítima ou contra o terceiro, pois se destina a encenar a prática de um crime, como leciona Nelson Hungria. O tipo penal admite como objeto material todo e qualquer documento idôneo a autorizar a instrução de um procedimento criminal contra a vítima ou contra o terceiro, e neste contexto já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que não se caracteriza o crime de extorsão indireta nas hipóteses de que o cheque predatado, dado em garantia de dívida, porquanto a sua emissão em tais condições não vai se constituir crime. Finalmente, o documento deve ser exigido ou recebido como uma garantia de dívida. O núcleo do tipo, o artigo 160 do Código Penal, contém dois núcleos, que é o exigir, exigir é obrigar alguém a fazer algo, e o receber, por sua vez, equivale a entrar na posse de algo. O agente ele deve efetuar a exigência ou o recebimento do documento, abusando aqui das peculiaridades, da peculiar situação em que alguém se encontra, ou seja, ele se aproveita do estado de aflição da vítima para exigir ou receber como garantia de dívida um documento público ou particular apto a iniciar um procedimento criminal. Em síntese, o ofendido se sente constrangido aqui em razão da sua dificuldade financeira, de modo que seu quadro de precisão não é obrigatoriamente criado pelo criminoso, ao contrário do que se dá nos crimes de extorsão do artigo 158 e de extorsão mediante sequestro do artigo 159. O sujeito ativo aqui do crime de extorsão indireta pode ser cometido por qualquer pessoa, que é um crime comum. Ao contrário do sugerido, referindo-se aqui aos usuários, usurários, que é as pessoas que agem com usuras, ou os agiotas, com efeito, limita-se a apresentar exemplos frequentes de responsáveis pela extorsão indireta. Com efeito, o delito pode ser praticado por qualquer pessoa, que para assegurar o pagamento da dívida em dinheiro, ainda em juros ou usuraria, resultante de qualquer contrato. O sujeito passivo é a pessoa que se submete à exigência desse extorsionário e ele oferece o documento como garantia de dívida e também
a terceira pessoa em relação à qual pode ser instaurado um procedimento criminal. O elemento subjetivo é o dolo, acrescido de uma finalidade específica. Esse elemento subjetivo específico consiste na intenção de obter o documento como garantia de dívida aqui nesse contexto, abusando-se da situação de dificuldade econômica, né, da vítima, é o chamado dolo de aproveitamento. Não se admite aqui nesse contexto a modalidade culposa, tá? Não se confunde modalidade culposa, como alguns me ligou, com tentativa. Tá? A consumação, na modalidade exigir, o crime é formal, a consumação antecipada e de resultado cortado consuma-se com a mera exigência. De outro lado, o núcleo receber, na qual não há uma prévia imposição do credor, o crime é material, aperfeiçoando-se aqui com a efetiva entrega do documento pelo devedor ao credor. A tentativa ela é possível, seja na forma exigir, seja também na modalidade receber. O crime é de uma ação penal pública incondicionada e admite-se a Lei 9.099/95. A pena mínima combinada em abstrato é de 1 ano, eu vou ler aqui para os senhores, a pena é de 1 a 3 anos, 1 a 3 anos e multa. Então, né, se o seu cliente ele é primário, tem bons antecedentes, ficará no mínimo, a pena mínima, né, em abstrato, 1 ano, é um crime de médio potencial ofensivo, compatível aí com a suspensão condicional do processo, conforme o artigo 89 da Lei 9.099/95. Quanto ao concurso de crimes, extorsão indireta e denunciação caluniosa, nós vamos observar, dentro desses nuances, que a consumação do crime de extorsão indireta, ela ocorre independentemente da instrução, né, da instauração do procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro, basta a potencialidade em abstrato. Se, entretanto, foi iniciado o procedimento criminal, estará caracterizado outro crime, a saber, a denunciação caluniosa, tipificada no artigo 339 do Código Penal. Ambos os crimes devem ser imputados ao agente, nesse contexto, em concurso material. Não há que se falar em absorção da denunciação caluniosa pela extorsão indireta, uma vez que não se trata de fato posterior, post-facto, né, que é impunível aqui nesse fato posterior impunível, tá certo? Pessoal, nós finalizamos aqui, vimos todos os nuances aqui sobre a extorsão indireta, né? Nós vimos ela está tipificada no artigo 160 do Código Penal, que é exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro aqui. Nós vimos a sua objetividade jurídica, o objeto material, o núcleo do tipo, o sujeito ativo e o sujeito passivo. Também um elemento subjetivo, que é o dolo, acrescido da finalidade específica, né? Qual é essa finalidade específica? É obter o documento como garantia de dívida aqui. E a consumação, né? E essa aqui, muitas das vezes as pessoas não dão o devido crédito nesse crime, mas é um crime comum aqui na nossa cidade. Nós vimos também a consumação, a tentativa, a ação penal e também a admissão da Lei 9.099 de 1995. E também vimos a diferenciação entre, o concurso de crimes, a extorsão indireta e a denunciação caluniosa, onde ambos devem ser imputados ao agente em concurso material, e não há que se falar em absorção dessa denunciação caluniosa, né, pela extorsão indireta, uma vez que não se trata de fato posterior e impunível. Tá certo? Até mais. Logo mais à noite tiraremos eventuais dúvidas, tá certo? Eu aguardo os senhores para a nossa aula à noite, tá certo? Até mais.